Olá, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história e a estrutura do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo. E os meus convidados desta noite são o Dr. Juarez Dalvesco, diretor técnico. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, é uma satisfação estar aqui para poder falar da nossa instituição. Também converso com Lucinei Borer, administrador do hospital. Muito bem-vindo também. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. E eu quero iniciar então a nossa conversa falando sobre a questão da denominação do hospital. Em 2019 ele vai completar 105 anos. A ideia foi modernizar e também trazer uma evolução aí para a questão dos serviços médicos. Perfeito. A nossa instituição, como tu disseste, ela vai fazer agora 105 anos. Ela nasceu de um desejo, de um movimento comunitário no início do século passado, em 1914, por uma necessidade de tratar uma epidemia da época, que era a gripe espanhola. E nesse movimento comunitário surgiu o Hospital de Caridade de Passo Fundo. E que depois, lá na década de 60, recebeu a denominação de Hospital da Cidade, que é conhecido até hoje com essa denominação. Só que os novos tempos, os novos ares, um pouco também da sua mudança estrutural, assistencial e educacional, fizeram com que as lideranças que conduzem a instituição hoje entenderam que havia necessidade da mudança da denominação para Hospital de Clínicas de Passo Fundo. E acho que isso foi um avanço, ele nos coloca com a simples denominação num grupo mais diferenciado, mais seleto de hospitais brasileiros. No Brasil, essa denominação de Hospital de Clínicas, ela é quase que exclusiva de hospitais que fazem na sua atividade a assistência, o ensino e a pesquisa. E a nossa instituição, ela vem desenvolvendo essas três atividades, o que contempla a nova denominação. Doutor Lucinei, eu queria que você explicasse então para a gente, o complexo hospitalar ele vem passando por uma série de melhorias e também por ampliações ao longo aí dos últimos anos. Fala um pouquinho sobre as novidades, a gente que passa aí todos os dias pelo hospital observa uma grande movimentação de obras, então a gente tem muita coisa vindo por aí também. O hospital tem um projeto piloto, um plano piloto do hospital desenhado com um plano diretor para os próximos 10, 12 anos de obras que irão se realizar nesse período. Ele vem se remodelando nos últimos 10, 15 anos, onde se construíram novas edificações. O prédio centenário foi inaugurado em 2014, é um prédio que tem 13 mil metros quadrados, tem 11 andares de assistência, e nós estamos nesse momento começando as edificações do prédio da rua Silva Jardim, que é um anexo novo, que traz a possibilidade de crescimento em algumas áreas que nós temos carência hoje. Por exemplo, nós não temos hoje mais espaço para leitos dentro do hospital. Esse prédio vai possibilitar a questão de mais leitos para o hospital. Além do que um problema crônico que se tem hoje, a questão do estacionamento dentro das instituições. Nós teremos a oportunidade de oferecer para a comunidade estacionamento dentro do pátio do hospital, ou seja, vai trazer uma comodidade para o paciente, para o seu familiar, que ele poderá trazer o seu familiar e deixar o seu veículo dentro do hospital. Além disso, também nós estamos projetando ali naquele prédio uma ampliação de salas cirúrgicas. Os hospitais do porte do Hospital de Clínicas, eles estão hoje se especializando em algumas áreas, e para isso precisa também de uma complexidade maior de estrutura física e de equipamentos, bem como recursos humanos. E a demanda da instituição, ela cresce a todo dia. Hoje, vocês atendem um público principalmente da região norte e do oeste de Santa Catarina. Mais ou menos em torno de 50% dos atendimentos são de outros municípios que não de Passo Fundo. Mas eu queria retomar um pouquinho, porque quando nós falamos do Hospital de Clínicas, né, às vezes passa um pouquinho despercebido pela comunidade, né, que ele tem várias edificações e vários locais. E eu gosto assim de salientar um pouco, né, que está conosco o Hospital Espírita Bezerra de Menezes. Depois nós temos diversos ambulatórios que fazem parte do complexo e que estão distribuídos na cidade. Então nós temos, por exemplo, o ambulatório
da especialidade de ortopedia e traumatologia, que fica num anexo próximo ao antigo quartel do Exército, lá na Avenida 7 de Setembro. Temos um outro ambulatório, que é das residências médicas, que funcionam junto ao antigo quartel do Exército, junto com a Universidade Federal Fronteira Sul. É um ambulatório que foi revitalizado, que tem várias especialidades sendo atendidas ali, em conjunto com a residência médica. Temos um outro ambulatório que funciona na Rua Paissandu, quase que em frente à Padaria Cruzeiro ali, que também é um ambulatório com uma instituição de ensino, que é a IMED, e que tem várias especialidades que atendem ali. Temos uma escola nossa, que é na Rua Paissandu, em frente ao Colégio Conceição, é uma escola de técnicos de enfermagem, e também nós dispomos ali de estrutura para desenvolvimento de treinamentos, de cursos que a gente tem dentro da instituição, uma área bem bacana, bem trabalhada, que nós chamamos de Escola HC. Depois temos 2 creches para os filhos dos nossos colaboradores. Depois temos ainda um local onde a gente cultiva algumas coisas de consumo da nossa cozinha, e temos a associação dos nossos colaboradores, que é uma área bem bacana, ao lado do patronato, na saída para Lagoa Vermelha. Então está bem pulverizado, são várias áreas, né? E é evidente que a comunidade olha para o prédio, a edificação onde está o Hospital de Clínicas, né? Mas ele é bastante abrangente, como disse o Lucinei, ele é um complexo, nós somos, e ele, dentro do seu planejamento, ele tem que olhar para todas essas áreas. Então, na gestão, ele é um olhar multifacetário, que tem que olhar para todos os setores, focando sempre, né, a sustentabilidade de todo o complexo, né? Então, é bem interessante. Também envolve, né, a questão assistencial que vocês comentaram no início do programa, porque facilita, né, estando em vários pontos, facilita o atendimento da população também. Nós temos também, só para completar a informação, doutor Juarez, o centro logístico que fica ao lado da BS Bios, que é uma construção de 4.000 metros quadrados, onde a Câmara de Vereadores e o Executivo fizeram uma sessão para nós podermos ter uma área onde foi construído, que possibilitou retirar esse serviço de apoio dentro do complexo da rua Tiradentes com o Uruguai, e é onde a gente possibilitou a construção desses prédios que estão sendo construídos. Então, hoje nós temos ali o laboratório de manipulação de medicamentos, temos o processamento de roupas, a lavanderia do hospital, tem mais de 1.000 metros quadrados, está se automatizando. Temos também a questão da manutenção que é feita ali, mais o SAMI. E hoje também uma coisa que eu acho extremamente importante no centro logístico é que a água que é utilizada hoje, ela sai pura para a natureza, ou seja, nós devolvemos para a natureza a água como recebemos, ou seja, nós temos condições de tratar a água que nós utilizamos. Esse é um projeto bem bacana, que teve rapidamente a compreensão do poder público, tanto do executivo quanto do legislativo, porque nós todos de Passo Fundo precisamos entender que o Hospital de Clínicas é uma instituição verdadeiramente comunitária, ela não tem proprietários, não tem dono, não tem... E a comunidade precisa preservar ela, precisa cuidar dessa instituição. E essa visão que foi, então, como eu disse, rapidamente compreendida pelo Executivo e pelo Legislativo, que contribuíram para que a gente pudesse fazer esse centro logístico, desafogando a área central, que é a área da assistência, e permitindo que a gente pudesse fazer, então, esse projeto completamente ecológico. E é uma área bonita, boa, bem construído e com uma finalidade espetacular, que é o nosso apoio logístico, né? E quem sabe lá, daqui 20, 30, 40, 50 anos, lá não seja as futuras instalações do próprio hospital, né? O Hospital de Clínicas, nesses 105 anos, ele foi construído por muitas mãos e está sendo construído também nesse momento por muitas e muitas mãos e deverá continuar sendo construído desta forma, né?
Então, talvez daqui 30, 40, 50 anos, a gente não esteja aí. Mas lá será uma área, né, e que foi cedida, então, pelo poder público, que, de novo, volta-se para a assistência da comunidade. Acho que essa parceria, né, da iniciativa privada, que é comunitária, com o poder público, ela tem frutos a dar para a nossa comunidade. E esse é um exemplo. E os atendimentos, eles continuam sendo preferencialmente de urgência e emergência? Como é que funciona a questão da estrutura? A gente teve uma preocupação muito grande há uns tempos atrás, referente à superlotação da emergência também. Nós tivemos o ano passado, em 2018, uma parceria com o Ministério da Saúde, juntamente com o Hospital Sírio-Libanês, onde a gente implantou o LIM. O LIM foi uma forma de fazer gestão da urgência e da emergência. A gente conseguiu atender o mesmo número de pacientes que era atendido antes, mas com uma organização de uma forma diferente. E isso fez com que se conseguiu tirar os pacientes do corredor. Por hora, estamos completando nesse mês de abril, acho que no dia 25 de abril, se não estou enganado, 1 ano sem paciente no corredor. Então é uma data bem importante. Também a superlotação está sendo discutida, ela tem que ser discutida, nós precisamos saber o que o hospital, qual é o papel do hospital em termos de atendimento, e ali também tem um evento novo, que é a reforma da emergência, que também está se iniciando um processo com relação. Esse processo só foi viável graças a várias mãos. A mão dos políticos, através das emendas parlamentares, que veio através de alguns vereadores que conseguiram nos alcançar, como, por exemplo, o vereador Betinho Tozon, que numa parceria com o deputado Darley conseguiu R$800 mil. Também tivemos o senador Reis, que conseguiu alcançar R$1,5 milhão para custeio, que vai desafogar o hospital e poder ajudar naquela obra. O deputado Kovács também, e mais alguns deputados que estão hoje, através muito por parte dos vereadores, se sensibilizando com esse projeto. A Prefeitura Municipal já nos acenou com a possibilidade do serviço de escavações, que precisa da infraestrutura do próprio prédio ali, para que se tenha início. E daí também se criou, através de uma gestão do Conselho Empresarial do hospital, que são empresários que hoje fazem parte desse grupo, que é o Dr. Milton Rosso, o presidente da Unimed, o Dr. Albuquerque, da Unimed, o Capelari, o Turbina, que é da Unix Alimento, o Dr. Juarez, o Dr. Rosemar, eu e o Dr. Paulo Ferencio fizemos parte desse grupo e se lançou daí os Amigos Beneméritos, que eu vou deixar que o Dr. Juarez fale um pouco sobre isso. De novo, né? Então nós precisamos resgatar a história e a finalidade. A instituição ela nasce de um anseio da comunidade e de uma necessidade, que era, na época, a questão da gripe espanhola. E a comunidade se mobilizou. O que nos últimos 20 anos, o nosso hospital ele vinha de uma crise e ele foi se reestruturando. Ele se reinventou através de uma gestão profissionalizada e por isso que ele está hoje em franco desenvolvimento e numa outra proposta, numa outra mudança. E dentro dessas necessidades, o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa fragilidade, aquilo que foi ficando para trás foi a emergência. Bom, a emergência é de novo uma necessidade comunitária. E aí a gente encontrou na comunidade um respaldo de um grupo de beneméritos, que nós chamamos de Amigos Beneméritos do HC. São empresários, são médicos, são profissionais liberais, que se sensibilizaram com a causa da emergência e nesse projeto a gente arrecadou na comunidade R$4 milhões. Pessoas anônimas, alguns com uma doação bastante significativa, que esse conselho inclusive chegou a pensar em fazer uma distinção com alguma denominação e eles optaram pelo anonimato. É evidente que a gente tem a denominação, tudo, né? Então, houve uma sensibilização de novo da comunidade para um problema que é de todos. Porque a emergência, a gente nunca sabe quando vai precisar dela.
E também a gente nunca sabe em que condições a gente vai chegar lá. Se a gente vai chegar lá que a gente é reconhecido, se vai chegar consciente ou inconsciente, se vai chegar lá desnudo ou não, né, ensanguentado ou não, e ela precisa estar preparada para esse tipo de pessoas. Então, a emergência, ela não é um assunto pontual que deva ser resolvido de uma instituição para outra. Ela precisa ser resolvida comunitariamente, no conjunto. Todos os atores desse cenário de atendimento da emergência devem convergir para uma solução única. E dentro desse contexto, cada um tem o seu papel e cada um deve se preparar para isso. E nós estamos preparados para isso, tecnicamente, bem preparados, com equipe, com treinamento, com isso que o Lucinei falou, que foi uma ferramenta importantíssima, que foi esse processo de gestão do atendimento. Não é mudança de atendimento, é gestão. Faz um ano que nós não temos gente no corredor, enquanto que a nossa emergência era lotada de gente no corredor. E nós estamos atendendo o mesmo volume. Então, nós melhoramos a qualidade, melhoramos a gestão da emergência, só que num espaço físico, numa área física restrita e inadequada para aquilo que a gente quer. E a gente foi buscar, então, e esse é um novo processo que estamos fazendo lá, que é um projeto novo de uma emergência. Do ponto de vista de administração, eu costumo dizer, né, que a cadeira que o Lucinei senta lá, ela é muito pesada, no sentido de que penso que não tenha nada tão complexo do que administrar do que um hospital. Porque ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, e ele tem, naqueles hospitais que atendem o sistema público de saúde, ele tem uma questão que é insolúvel. Qual é a questão que é insolúvel? Você tem uma receita fixa para um consumo, para um gasto variável. E isso é mortal para uma empresa. E ela precisa sobreviver. Quando eu falo nisso, eu quero justificar a minha fala de agora. É porque a emergência é o local mais deficitário de um hospital. Como é que eu vou dizer? Não tem recurso suficiente nunca numa emergência. Porque tu nunca sabes quanto vai custar aquele atendimento e onde é que ele vai parar. E ele precisa ser feito, porque ele é emergencial. E nunca se sabe se pode acontecer, de repente, um surto de alguma doença. Enfim, a gente teve algum tempo a questão da gripe, né? E em pouco tempo lota as emergências. Perfeito. Então a emergência, ela é crucial, né? E eu acho que esse vai ser um projeto bacana, que vai ser desenvolvido nos próximos 2 anos. Eu acho que vai até nós ajeitar bem, mas que vai ser muito importante para a cidade e para a região. Eu acho que seria importante a comunidade também ter noção de que a obra é uma obra extremamente complicada, porque nós estamos trocando o pneu do carro andando. Então terá momentos que fechará um pedaço, momentos que fechará outro. Nós temos aqui nessa obra, além de fazer parte do Conselho Empresarial, o Dr. Milton Ros, ele voluntariamente está nos ajudando na execução da obra, ou seja, nos dando apoio técnico sem ganhar nada, voluntariamente, porque é uma obra complicada, porque nós temos que preservar o prédio antigo e escavar ao lado. Então tem toda essa dinâmica que está sendo construída para a execução dessa obra. Mas será uma obra extremamente importante para os próximos anos de Passo Fundo, com certeza. Juarez e Lucinei, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca a história e também a estrutura do Hospital de Clínicas. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós.
Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a história e a estrutura do Hospital de Clínicas... Desculpa, me enrolei. Só de novo. Quero citar uns números aqui. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a estrutura e a história do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo. Só para que você aí de casa entenda um pouquinho mais da demanda da instituição, só no ano passado 19.480 internações de pacientes, mais de 11 mil cirurgias de 425 municípios, ou seja, realmente é muito grande a demanda, diversas especialidades aí, só em exames, mais de 900 mil exames então em 2018. É muito importante tudo isso, mas além de tudo isso, a gente tem a questão do ensino, né, na instituição. Vamos começar pela história, né? Se a gente pega o primeiro estatuto da criação do hospital, ele já contempla a questão também da formação de recursos humanos. Então essa é uma vocação embrionária da instituição. Depois, lá na década de 40, mais precisamente em 47, o hospital cria a primeira escola de enfermagem, de técnicos de enfermagem, do interior do estado do Rio Grande do Sul. E isso vai acontecendo e no final da década de 90, o hospital começa então com um programa de pós-graduação em formação de recursos humanos, que é a residência médica. E começa com um programa que foi de clínica médica, depois já evoluiu para o programa de cirurgia, e hoje nós temos 14 programas de residências médicas. Depois eu vou pedir que o Lucinei fale um pouquinho da residência multiprofissional e vou falar especificamente da residência médica. São 14 programas, ou seja, nós formamos especialistas médicos em 14 áreas. Em 2005, recebemos o certificado de hospital ensino, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação, e hoje temos lá 90 colegas médicos em formação para a especialidade. E atualmente a nossa residência médica ela é uma parceria com a Universidade Fronteira Sul. A vinda da Universidade Fronteira Sul para Passo Fundo, ela passa muito pelo envolvimento do Hospital de Clínicas, porque se vislumbrou que uma universidade federal, ela é sempre importante para uma comunidade. Ela também tem essa questão da inserção comunitária e nós achávamos na época e achamos hoje que ela é importante elo entre poder público e comunidade na formação de recursos humanos. Tanto que esses 14 programas que a gente tem de residência médica são em parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul. Para que a comunidade diga, mas por que essa importância? O simples fato das bolsas desses residentes, que antes eram pagas com recursos da instituição, hoje são pagas com recursos do governo federal, através do Ministério da Educação. Ou seja, é verba que vem de fora para Passo Fundo, mensalmente. Então, isso é importante. E nessas 14 áreas que a gente tem, algumas delas são áreas exclusivas e únicas do Rio Grande do Sul. O nosso programa lá de especialização em alergia e imunologia é o único do interior do estado. O nosso programa de psiquiatria só tem outro no interior do estado, e o nosso aqui. Então ele ganhou dimensões, né? A neurocirurgia. Formar neurocirurgiões, você precisa ter uma estrutura hospitalar, com essa estrutura de apoio que tu acabaste de falar, realizando tudo que é exame de investigação, tudo, né? E o mais importante, esses recursos humanos formados dentro da nossa instituição, boa parte deles fica na região, ou seja, é uma contribuição para que a gente qualifique o atendimento à saúde no âmbito regional. E é isso que transformou Passo Fundo ao longo dos anos num centro médico hospitalar diferente do que qualquer outra cidade do nosso entorno. Então, essa é outra missão e importante papel que o Hospital de Clínicas desenvolve. Na residência multiprofissional, nós temos uma parceria com a UPF e com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo nos programas
de oncologia, cardiologia e buco na odontologia. Nós sentimos muito a falta de você ter um complemento pós-alta do paciente ou na prevenção. Esse programa da Multi, ela traz hoje uma formação para o farmacêutico, para o enfermeiro, para o psicólogo, para o nutricionista, para o serviço social, assistente social, para a fonoaudiologia, para a fisioterapia. Ou seja, então, nós estamos também dando a oportunidade para essas profissões se aperfeiçoarem. Depois disso, nós criamos as residências do hospital, que hoje nós temos em pacientes críticos, com a parceria com o município de Passo Fundo e com o município de Mato Castelhano. Ou seja, nós proporcionamos ao município de Mato Castelhano 10 a 15 profissionais que vão lá fazer a sua formação dentro do município sem custo para o município. Qual o custo que o município tem? O transporte e a alimentação. O restante o próprio Ministério paga. E agora, nesse ano, a gente teve uma grande conquista, que foi a residência em materno, infantil e neonato. Que é isso, a gente vai conseguir trabalhar com os profissionais na questão dos índices de mortalidade infantil da região. Então, nós vamos preparar os profissionais para aumentar o número de partos naturais dentro dos números, que hoje nós temos parto cesárea muito grande, e trabalhar com as mães para poder ter esse parto, e, ou seja, trazer para esses recém-nascidos também uma qualidade de vida melhor. Além do que, um acompanhamento desses profissionais, todos eles juntamente com os residentes da medicina, fazendo um atendimento completo para os pacientes. Os senhores mencionaram, né, a questão dos convênios com os municípios e também com a Universidade de Passo Fundo, a Fronteira Sul, mas também uma novidade que a gente teve no ano passado acompanhando foi a inauguração do Hospital Escola da IMED, né? Então também faz parte da estrutura de vocês e a comunidade também tem acesso. Com a IMED foi uma parceria que a instituição fez, em que dentro da instituição tem um espaço de ensino destinado para ela, e os alunos da IMED têm como exclusividade o hospital da cidade, o hospital de clínicas, que é onde eles vão fazer a formação deles. Isso foi uma nova modalidade também dentro do modelo de gestão. O ensino hoje ele está muito forte dentro da nossa instituição, né? Nós temos lá alunos de 3 cursos de medicina, né? E tu citaste o espaço da IMED, porque a IMED ela é exclusiva de lá. Eu queria que o senhor falasse também a respeito do Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. Muita gente não sabe, né? Mas o Hospital de Clínicas hoje ele é responsável também por essa administração. E aí, só no ano passado também a gente teve mais de 1000 internações. Eu vou pedir que o Lucinei fale, porque eu não tenho ingerência sobre o Hospital Bezerra. Lá temos o colega Rogério Riffel, que é o diretor técnico, e eu tenho poucas informações de lá. Eu vou deixar que o Lucinei fale. A psiquiatria, nos hospitais psiquiátricos, tem tido nos últimos anos um problema sério de recursos financeiros para poder se manter. Nós, no ano de 2017, 16 e 15, tivemos valores importantes de déficit. E no ano de 2018, se tomou uma decisão perante a direção do Hospital de Clínicas de que o Hospital de Clínicas não iria mais bancar esse atendimento e que seria de um entendimento de que as prefeituras deveriam assumir esse papel e a comunidade. Bom, aqui fica um papel extremamente importante do trabalho dos vereadores, do Legislativo e do prefeito municipal Luciano Azevedo, que ele definiu: o hospital não vai parar, não vai fechar. E aí nós chegamos a um acordo que a prefeitura passaria um valor de R$60 mil por mês, que viabilizaria o hospital no decorrer do ano. E nós, com todo esse trabalho e esforço também nas prefeituras da região e o próprio Estado e o Ministério da Saúde, nós conseguimos fazer com que o hospital tivesse condições de se manter. Então hoje ele é viável, ele tem um atendimento muito bom para os pacientes com problema com saúde mental, tem desde a academia tem dentro do próprio hospital e toda a infraestrutura necessária e também de recursos humanos. Porque as pessoas não têm ideia, mas você precisa ter terapeuta ocupacional, professor de educação física, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico e além dos técnicos e outros serviços para poder manter isso. Tem um custo pesado dentro dos hospitais.
E também é importante salientar o trabalho da equipe médica, que é representada pelo Dr. Rogério Riff, que é o diretor técnico, que eles, no sistema de saúde, eles fazem um trabalho de doação para o hospital, pelos valores que eles recebem pelo SUS, com certeza eles não estariam atendendo, mas sim pela vocação que atende esses pacientes que têm uma necessidade especial. Podemos dizer que a crise que a gente acompanhou durante um tempo, ela está no momento superada pelo hospital. O convênio vence agora em abril. Se ele é renovado pela Prefeitura Municipal, que o prefeito já acenou com a possibilidade da renovação, eu poderia afirmar que ele continua viável. Se não, ele vai ter dificuldades de novo e vai começar uma nova discussão. Doutor Juarez, infelizmente o nosso tempo de programa está chegando ao fim, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, então, de todas essas mudanças que aconteceram recentemente no hospital e reforçasse esse compromisso, então, que a instituição médica tem com a comunidade. Eu acho que essa revitalização, esse recaminho que o hospital encontrou, ele está calcado em cima de alguns princípios, de algumas fundamentações. Uma delas foi a gestão, que é liderada lá pelo Lucinei, que é extremamente profissionalizada, extremamente técnica e transparente, é um pilar bem importante. E um outro pilar que eu gostaria de salientar aqui foram as parcerias médicas. O Lucinei acabou de dizer que os valores pagos pelo sistema público de saúde, ele não mantém um profissional em atendimento. E nós conseguimos manter isso através das parcerias médicas dentro da instituição. O que essas parcerias médicas queriam? Elas queriam estrutura para poder trabalhar, estrutura técnica para poder desenvolver a sua atividade e queriam muito ensino. E essas duas coisas foram trazidas, foram possibilitadas pela gestão. Então, hoje, nós temos um corpo clínico fortalecido, em que os seus anseios, os seus desejos técnicos para o seu trabalho está sendo atendido. Isso é um pilar forte para o avanço. Hoje mesmo nós teremos uma reunião no final do dia em que a gente vai ter um diálogo com o corpo clínico para mostrar e para discutir exatamente essas coisas que nós estamos falando aqui. Como que foi 2018, como que está sendo 2019 e o que nos espera nos próximos anos. Então, esse diálogo, um diálogo de comprometimento de ambas as partes, da instituição e do corpo médico que lá atua. Então, eu penso que nesse futuro a comunidade pode ficar tranquila de que existe a intenção de que cada vez mais o nosso hospital de clínicas atenda às necessidades da nossa comunidade. E a comunidade também tem que perceber que essa instituição é dela. Então, se ela vai mal, é mal para a comunidade. Se ela vai bem, é bem para a comunidade. E que a comunidade pode nos ajudar. Tem várias formas de nos ajudar. Está no caminho certo, não está no caminho certo, tem que ir mais para cá, mais para lá, né? Então, dizer também da satisfação de estar aqui, da satisfação de poder contribuir nesse momento com esta etapa que o hospital passa, né? E desejar sempre que aquela instituição seja cada vez melhor, cada vez maior e cada vez mais voltada para o bem de todos. Muito obrigado. Lucinei, realmente a comunidade de Passo Fundo e região tem que se sentir privilegiada por poder contar com uma estrutura. A gente tem outras instituições em Passo Fundo, mas o Hospital da Cidade há mais de 100 anos, né, contribuindo então com a saúde da nossa comunidade. Eu queria fazer um registro antes de terminar esse espaço de que o Hospital de Clínicas também é atingido pela crise do Estado e os atrasos financeiros. O hospital também é atingido pela crise do IP hoje, que tem dificuldade nos repasses. Porque senão nós vamos estar vendendo para a comunidade que está tudo em dia, que está tudo maravilhoso. Não, nós estamos enfrentando dificuldades muito grandes para poder dar conta de todas essas demandas. Sempre tenho falado que Passo Fundo tem um privilégio de ter um hospital como o Hospital São Vicente de Paula e com o Hospital de Clínicas que dá essa cobertura e que conseguiu com os anos poder ter uma estrutura para estar enfrentando a crise que nós estamos passando. Todo mundo está vendo todo dia nos jornais os problemas que tem, do sul do estado até o norte, de várias instituições. Então, eu acho que
graças a Deus a gente está conseguindo manter o atendimento no nível que nós estamos mantendo. Mas eu insisto em dizer que nós somos também um hospital que está sofrendo com a crise financeira do Estado e do país nesse momento. E o que poderia ser feito para tentar melhorar um pouquinho mais de forma emergencial essa situação? Eu acho que nós teremos cada vez mais, infelizmente, a procura dos entes para poder enfrentar isso. O que eu quero dizer com isso? Terá momentos que terão essa discussão entre o ente federado, a União, o Estado e o município, para fortalecer essa relação financeira para manter essas instituições. Infelizmente, esse é um problema que não atinge, né, somente o Hospital de Clínicas, mas todos os hospitais e de todos os municípios. Nós estamos sentindo nos últimos meses a redução de atendimento na região e o estrangulamento do atendimento em Passo Fundo. Isso é uma coisa que tem nos preocupado, a gente tem trabalhado. Semana passada nós tivemos uma reunião com a Ampla e colocamos essa dificuldade para os prefeitos da região. Ok, eu gostaria de agradecer mais uma vez, então, a presença dos senhores no nosso programa de hoje e desejar sucesso aí nos próximos anos da instituição. Sempre bom contar um pouquinho da história de um dos hospitais mais importantes aí de Passo Fundo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.